Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amados irmãos, hoje comemoramos o Dia dos Pais. Tivemos aqui pela manhã um café da manhã muito delicioso, muito bem preparado. Quem não veio, perdeu. Então, nós estamos comemorando ainda o Dia dos Pais. Queremos parabenizar os pais pelo dia. O Dia dos Pais. Na verdade, todo dia é Dia dos Pais, porque os pais receberam incumbências do Senhor para com seus filhos. O texto que nós lemos, escrito pelo apóstolo Paulo, a carta do apóstolo Paulo à comunidade em Éfeso. Possivelmente Paulo escreveu essa carta da prisão, quando ele estava preso em Roma, por volta do ano 60 a 62. E o objetivo principal da carta do apóstolo Paulo aos Efésios é transmitir ensinamentos doutrinários tão profundos e práticos para a vida cristã. Nesta carta, nós temos o texto que nos traz um entendimento da salvação em Cristo pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, e é um texto tão importante para compreendermos a graça de Deus e a salvação tão somente pelo mérito de Cristo e não pelos méritos humanos. É uma carta que impacta as nossas vidas com ensinamentos doutrinários, mas também com ensinamento para a prática desses ensinamentos. No capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre família, marido e mulher. No capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre o relacionamento entre pais e filhos, do versículo 1 ao versículo 4. Então, é onde nós estamos aqui inseridos nos ensinamentos doutrinários e práticos em relação à vivência paternal e a relação com os filhos em relação aos pais e os pais em relação aos filhos. Quais são os ensinamentos aqui que nós temos no texto sagrado? E qual a importância desses ensinamentos para as nossas vidas? E aqui então, nesta noite, eu quero pontuar aqui no tema pais, instrumentos de Deus na vida dos seus filhos. Pais, instrumentos de Deus na vida dos seus filhos. E aqui então, a olharmos para esta carta aos Efésios, uma carta que é doutrinária, mas uma carta também que é prática. Ela nos traz ensinamentos práticos em relação aos pais e com os filhos no relacionamento diário. E então nós aqui vamos observar esses ensinamentos onde os pais, eles se tornam instrumentos de Deus na vida dos seus filhos. E ao olharmos para o texto sagrado, amados irmãos, no versículo 1, o texto diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A obediência dos filhos aos pais, porque isso é justo. E então, ao olharmos para o texto sagrado, do capítulo 6, do versículo 1, nós lembramos da criação de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Essa é a criação de Deus. Deus fez macho e fêmea. E ao olharmos para esse texto, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, então aqui nós temos a referência para os filhos, mas também a referência dos pais sobre os filhos, que ela é uma referência teocêntrica, é teorreferente, ou seja, os pais são instrumentos de Deus, num relacionamento que reflete a glória de Deus. É um relacionamento paternal
que reflete nos filhos a glória de Deus. E esse relacionamento, ele é estabelecido pelo próprio Deus. E então aqui nós temos o que é chamado, sim, que nós não podemos abandonar, que é a família patriarcal. A família que Deus estabeleceu. A família que nós devemos então observar no nosso contexto cristão, porque essas orientações são orientações à família cristã. E ao observarmos então o texto sagrado, a palavra de Deus fala sobre os filhos obedecerem os seus pais no Senhor, pois isso é justo. É justo que os filhos obedeçam os seus pais no Senhor. A referência é a pessoa de Deus sobre a vida do pai. Logo então, essa relação ela tem que ser teorreferente. Refletir a pessoa de Deus. Aí sim, isso será justo. Aí sim o filho conseguirá compreender e aplicar esse relacionamento em sua vida. Porque se ele não entender quem é Deus, ele também vai ter distorções em relação ao seu pai terreno. A autoridade paterna, humana. Se ele não fizer tudo para a glória de Deus, ele não conseguirá se submeter e obedecer ao seu pai terreno. Então veja só que aqui, amados irmãos, nós vemos uma figura paterna humana. E aqui nessa expressão fala sobre pais, e esses pais são homem, no caso o pai, é uma figura masculina, insubstituível. A mãe não é pai, o pai não é mãe. E aqui então nós devemos ter essa referência de Deus, porque quando Deus fez o homem, ele fez macho e fêmea. E aí então ele instituiu a família, o casamento, e disse: sede fecundos, multiplicai, povoai a terra, enchei a terra. Logo a referência, amados irmãos, que nós temos de pai é que o pai ele é macho, ele é um homem masculino. É a figura masculina na família que é tão importante para a criação, o amadurecimento, a proteção, o caráter, a emoção dos filhos. Logo, essa é a referência estabelecida por Deus. Uma família teorreferente é aquela que reflete a criação de Deus. Um pai que assume a sua paternidade e que então exerce essa paternidade na vida dos seus filhos. Ou seja, amados irmãos, o texto ele fala sobre a obediência aos pais. E quem são os pais? É pai e mãe. E então nesse dia dos pais, nós devemos então meditar sobre essa importância do papel do homem na família da aliança. Porque o homem foi chamado para ser o pai dentro da família da aliança. E qual então é a sua implicação, as suas obrigações em relação aos filhos? A sua autoridade, ela é dada por Deus. Mas ele deve ter a pessoa de Deus como referência em sua vida para que o filho também venha refletir essa referência em sua própria vida. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. A referência é a pessoa de Deus. Não é o próprio pai como referência, mas sim a pessoa de Deus. A motivação do filho em obedecer aos pais é porque ele obedece ao Senhor. E ele entende que isso é justo. Ele entende que isso é justo. Porque ao cumprir as ordenanças dadas por Deus, ele está então refletindo a pessoa de Deus em sua vida. Então o primeiro ensinamento que nós temos aqui dos pais como instrumentos de Deus é que o relacionamento paternal reflete a glória de Deus na casa. O pai que exerce a sua função paternal, ele está refletindo a glória de Deus.
E o grande problema e o grande desafio, amados irmãos, é que com o pecado veio a desconfiguração daquilo que Deus estabeleceu, e que é chamado de pecado. Que a humanidade passa então, depois da queda, confrontar a pessoa de Deus. Nós vivemos num contexto extremamente desafiador para as famílias cristãs, porque nós vemos uma sociedade, movimentos que vêm de encontro à família, querendo usurpar da identidade dos nossos filhos a filiação, a figura de pai e mãe. Querem usurpar as festas da família de pai e mãe. Querem usurpar a paternidade do pai, estabelecendo relacionamentos caídos que não é casal, porque o casal é composto por macho e fêmea. Fêmea e fêmea não é um casal, homem e homem não é um casal, porque eles não podem procriar. O pai é aquele que dá o seu sêmen, e a mãe é aquela que concebe a semente do homem. E aqui então nós temos o filho. É claro que tem pais de adoção, porque o fundamento está no próprio Deus, e há uma teologia para a adoção de filhos, porque nós somos filhos adotivos. Mas no princípio, amados irmãos, o que Deus estabeleceu para esse relacionamento familiar é que a família é composta pelo pai, pela mãe, pelo casal, marido e mulher, e que geram filhos. Mas na nossa sociedade há um confronto direto para com a pessoa de Deus, porque não é tão somente para com a pessoa de homem e mulher. Porque a humanidade caída, ela se volta contra a pessoa de Deus. E todos esses movimentos que vêm de encontro à família, que vêm de encontro àquilo que Deus estabeleceu, é fruto de uma rebeldia para com Deus, de um ódio para com Deus, para destruir aquilo que Deus estabeleceu. Essa mensagem não é uma mensagem para a sociedade, porque a sociedade ela está rendida ao pecado, e ela quer estabelecer comportamentos que ferem a pessoa de Deus, porque eles odeiam a Deus. Porque o pecado, amados irmãos, nos faz inimigos de Deus. A única forma de nós tornarmos amigos e filhos de Deus é através de Cristo. E as pessoas que não se converteram em Cristo são inimigas de Deus. Mas essa mensagem é uma mensagem para a comunidade cristã, que não deve se render a esse comportamento desfigurado da pessoa de Deus. O pai, ele exerce a sua paternidade, lá no versículo 4, diz: vós pais não provoqueis a ira nos vossos filhos, ou seja, não seja instrumento de desânimo, mas que você seja um instrumento de Deus na vida do seu filho, refletindo a pessoa de Deus na vida do seu filho. Tem uma ilustração interessante de um pai que caminha com seu filho de mão dada, e então o seu filho olha para o pai e se sente seguro, e então o pai conversando com o seu filho, eles caminhando pelas ruas, né, e o pai segurando na mão do seu filho e conversando com ele, e então o seu filho atento, olhando para cima, um filho pequeno olhando para cima, para o pai, para os ensinamentos do pai, mas de uma forma amorosa, ele amparado pela destra do pai, protegido pelo pai, e ele então ouve os ensinamentos. E aqui a ideia, amados irmãos, é quando o filho olha para cima para ouvir os ensinamentos de Deus, ele está olhando para cima. E o pai então, ele deve se tornar uma referência, porque quando ele olha para cima, o pai deve refletir Deus na vida do seu filho, e então o filho deve entender que o seu olhar deve ir mais acima para a pessoa de Deus. O pai reflete a pessoa de Deus. Eu falei aqui pela manhã sobre pais que são instrumentos na vida dos seus filhos, que ensinam seus filhos a glorificarem a pessoa de Deus, e não ensinam os seus filhos a desonrarem o Senhor.
O pai, ele é um instrumento de Deus para que o filho possa conhecer a Deus e refleti-lo em sua vida. Muitas vezes, queridos, os pais só confrontam comportamentos. Meu filho, obedeça. Meu filho, eu sou seu pai, eu é que mando aqui. Meu filho, faça isso. Meu filho, faça aquilo. Ou seja, nós queremos um filho quadradinho, santo, né? Que pense da mesma forma, que goste, torça para o mesmo time, que goste daquilo que gostamos, que pense como pensamos, que fale como falamos, e isso e aquilo. E nós atacamos comportamentos, quando na verdade o problema do nosso filho é o pecado. E nós não atacamos o pecado, nós não ensinamos que ele é um pecador, que ele precisa de conversão, que ele precisa entender da graça, do Evangelho, para refletir ele, Cristo, em sua vida. Amado Pai, e aqui engloba também, né, os pais, todos nós, o objetivo da vida é nós glorificarmos a Deus e termos prazer nele. E a figura paterna, ela serve para refletir a pessoa de Deus na casa. Não é refletir uma pessoa tirana, que afirma que o filho está ali porque ele só está ali porque ele come da comida e bebe da bebida e ele que dá as roupas. Ser pai não é isso. Isso faz parte. Mas a principal missão do pai é refletir Deus em sua vida, para que os filhos conheçam Deus através da vida do pai. Esse é o primeiro ensinamento. Um pai teorreferente é um pai que é instrumento de Deus na vida do seu filho. E nós não podemos deixar que a sociedade, que movimentos filosóficos e sociais, que comportamentos humanistas caídos, tirem isso da igreja. É o que Deus estabeleceu, e o que Deus estabeleceu está acima da lei dos homens. O pai é teorreferente. A paternidade, ela tem que ser teorreferente. O filho, ele deve se comportar com seu pai como para com o Senhor. Esse aqui é o primeiro ensinamento, amados irmãos. Mas a palavra de Deus nos traz outro ensinamento doutrinário e prático, em relação dos pais serem instrumentos de Deus na vida dos seus filhos. É que o pai, ele é instrumento de Deus na vida dos seus filhos para liderá-los para o Senhor. O pai, ele é colocado como liderança em sua casa. Uma liderança sobre o seu filho. O cabeça do lar, o sacerdote do lar que recebe a incumbência de Deus. E então, amados irmãos, ao olharmos para o texto sagrado, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E então nós vemos aqui, amados irmãos, no versículo 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O criar aqui, no sentido, significado do grego, a ideia aqui é nutrir e ajudar o filho a florescer. A disciplina aqui no grego paideia traz aqui uma ideia de modelagem da vontade por meio de treinamento e correção. Logo, amados irmãos, quando diz aqui, pais, criai-os na disciplina, está dizendo o seguinte: treine os seus filhos, para que eles andem com Deus, insistam para com os seus filhos. Os seus filhos são miseráveis pecadores, e eles pecarão, mas vocês são instrumentos de Deus para criá-los na disciplina. Disciplinem os vossos filhos. Orientem, mas também estimulem os vossos filhos a andarem com Deus, treine eles.
E esse treinamento nós olhamos lá para Deuteronômio 6, que fala que o pai ele deve inculcar na mente dos filhos a mensagem de Deus, o mandamento, o estatuto e o juízo de Deus, ao deitar, ao levantar, ao andar, ou seja, em todos os momentos o pai é um treinador. O pai é aquele que treina o filho. É aquele que prepara o filho para que ele, então, possa cumprir o seu chamado quando estabelecer a sua família. Para que ele saiba futuramente ser pai. Para que ele saiba futuramente a exercer uma profissão. A profissão antigamente era aprendida com o pai. O pai é aquele que ensina, que instrui, que treina o seu filho. E veja só, amados irmãos, que essa incumbência foi dada por Deus. Que nós vemos a intenção de movimentos de governos querendo usurpar isso dos pais, dizendo que, na verdade, é a escola que deve preparar, instruir, educar os filhos. Não é. Esse papel é dos pais. Biblicamente foi estabelecido por Deus aos pais. Na escola nós somos instruídos acerca das disciplinas gerais, mas na família se forma caráter, na família se forma fé, na família se forma um cidadão obediente, um cidadão respeitoso, um cidadão cristão. É na família, dentro de casa, em que o filho é instruído, e os únicos que receberam a autoridade de Deus para exercerem essa função são os pais. Para preparar os filhos. Logo, amados irmãos, a palavra de Deus nos diz aqui que o filho ele deve criar os pais devem criar os filhos na disciplina e na admoestação, e o papel do filho é obedecer. O papel do filho é obedecer. Disciplina é treinamento, a admoestação é a modelagem por meio de ensino e reprimenda. São duas coisas que lá em Deuteronômio 6, de 1 a 7, são ensinadas para que os pais transmitam para os seus filhos. Temor a Deus. O pai que teme a Deus ensina o seu filho a temer a Deus. O pai que ama a Deus ensina o seu filho a amar a Deus. A amar de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força. Ele é consciente de que a sua missão para com o filho é treiná-lo. Não é treiná-lo para a vida, para ser bem-sucedido profissionalmente. O maior sucesso de uma missão paternal para com o filho é ensinar o filho a temer a Deus e amar a Deus. Se ele temer a Deus e se ele amar a Deus, ele será bem-sucedido naquilo que ele realizar. Ele será um bom marido. Ele será um bom pai. Ele será um bom profissional. Ele será um bom estudante. Esse é o fundamento de Deus para as famílias da aliança. Pais que instruem os seus filhos. Um dos homens que eu admiro a história é Jonathan Edwards, um avivalista, um grande homem de Deus, que pregou um célebre sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Um puritano, piedoso, homem de oração, homem de leitura da palavra. Agora, o que é interessante, Jonathan Edwards, um homem que foi usado por Deus para impactar vidas. Ele aprendeu isso na casa dele. Jonathan Edwards nasceu em uma família protestante. O pai dele, Timothy, era pastor. A mãe dele, Esther, era filha de pastor. E então ele aprende a ler e a ser piedoso desde jovem. Ele era um jovem com profundas sensibilidades espirituais aos 17 anos, por causa de uma angústia profunda.
Ele diz que a santidade foi revelada a ele como uma beleza divina e arrebatadora. Os sermões mais eficazes de Jonathan Edwards foi sobre a justificação pela fé. E durante o grande despertar, que é chamado o grande momento do avivamento, do despertamento, a Edwards contribui com provavelmente o sermão mais famoso da história americana, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Um homem que teve um bom ensinamento com a sua mãe piedosa, com o seu pai piedoso. A mãe dele, que era filha de pastor. Veja só, uma geração de pessoas tementes a Deus, piedosas, que amavam a palavra do Senhor, que amavam a igreja do Senhor, que viviam na casa do Senhor. Gerou aí um filho que foi impactante na vida de outras pessoas. Veja só a influência de um pai. Às vezes a gente vê um filho rebelde, com mau comportamento. Qual é a frase que nós usamos? Filho mal educado. O pai acha que ele tem que proteger o filho de tudo e de todos, até de Deus. O filho é irado. O filho com um comportamento irado, com um pecado instalado no coração, mas opa, que gracinha. Não trata a ira do coração do filho. Amados, nós precisamos entender que nós não devemos atacar tão somente comportamentos. Nós temos que atacar o mal no coração dos nossos filhos. E se o pai não faz isso, ele vai gerar um filho com uma aparência de santo, mas na verdade dentro do coração dele, ele é um rebelde a Deus. Porque o pai, ele se prende por aquilo que ele vê. Mas muitas vezes ele não vai no coração do filho porque ele não tem tempo. Ele não olha, ele não senta, ele não ora, não lê a Bíblia com o filho. Ele não caminha com o filho. Ele dá o tablet, ele dá o celular, ele dá o brinquedo para o filho. Porque ele é um pai negligente. Mas filho, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Está gerando um filho hipócrita, que não vai refletir Deus em sua vida. O pai tem que sentar e entender as mazelas da vida do filho, entender o que passa pelo coração do filho, qual é a linha que leva o desenvolvimento daquele comportamento. Isso é treinar. Treinar dá trabalho. Então veja só, queridos, a palavra do Senhor nos mostra aqui que os filhos devem obedecer, obediência dos filhos aos pais, porque na verdade os pais, eles lideram os seus filhos. Os pais, eles têm os filhos em suas mãos como flecheiros. O filho é a flecha, o pai é o arqueiro, e então ele deve pegar o seu filho e preparar para lançá-lo para um alvo certo. Então o filho está protegido em sua aljava. A flecha, ela só será utilizada quando ela for lançada para o alvo, ou seja, o pai deve proteger, o pai deve ensinar, tratar emocionalmente do filho, ensinar espiritualmente o filho, nutrir fisicamente o filho. Porque ele é o arqueiro que lançará o filho para Deus. É uma grande missão, é uma profunda missão, de uma grande responsabilidade. Porque o pai é instrumento de Deus na vida dos seus filhos, para liderá-los e não para ser liderados. Tem filho que movimenta o pai para onde ele quer, né? Principalmente quando criança, né? A gente percebe o comportamento do filho rebelde, a rebeldia do coração, onde o filho controla o pai. Se ele quer controlar o pai, o que ele faz? Ele esguela, ele começa a chorar, para desestabilizar. Então o que o pai faz? Ele pega e sai. Ele atende à liderança do filho, ao direcionamento do filho. E aí então ele está criando um comportamento pecaminoso no coração do filho.
O pai não deve ceder aos caprichos do filho. As manhas, a desobediência, a rebeldia do filho, o pai tem que treinar. E muitas vezes ele tem que usar a vara como disciplina. Porque é assim que Deus nos trata. Que Deus disciplina e repreende a todos quanto Ele ama. Ao olharmos, amados irmãos, para a palavra de Deus, nós vemos Deus estabelecendo um mandamento. Na segunda tábua da lei, e o primeiro mandamento na segunda tábua da lei é: honra teu pai e tua mãe. E honrar vai muito mais além do que obedecer. Tem a ver com amar, tem a ver com respeitar, tem a ver com obedecer. Queridos, pais que são instrumentos de Deus na vida dos seus filhos, lideram os seus filhos, que assumem a responsabilidade da liderança. A marca do apóstolo Paulo sobre os homens dos últimos dias, o que caracteriza os homens dos últimos dias, lá em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 9, o apóstolo Paulo pontua lá várias características, e uma delas, desobediência aos pais. Filhos que desobedecem aos pais são caracterizados pelos homens maus dos últimos dias. Não é um comportamento de crente. A desobediência aos pais é pecado contra Deus. Não é meramente desobedecer ao pai e está tudo certo. Não, eu estou comprando uma briga com Deus quando eu desobedeço o meu pai. Porque quando eu obedeço os meus pais, na verdade eu estou pecando contra Deus, porque essa é uma lei de Deus para com a família. Logo, amados irmãos, nós não podemos abrir mão da liderança, porque senão Deus vai cobrar de nós. Pais negligentes são pais que estão pecando e caídos da graça de Deus na sua missão. A liderança, amados irmãos, tem que ser exercida também pelo homem. Não, vai lá e conversa com a sua mãe, vai lá e conversa com a sua mãe, vai lá e conversa com a sua mãe. E o pai, quando que vai conversar? É só a mãe. Deus ordenou aos pais para que cumpram essa missão. E aqui então nós temos esse ensinamento, amados irmãos. O pai, que é um instrumento na vida dos seus filhos, ele lidera os seus filhos para que eles aprendam a andar com Deus. Mas há um último ensinamento aqui que eu quero trazer para os amados, na relação entre pais e filhos. É que o pai, ele é um instrumento de Deus para abençoar os filhos. Nós tínhamos aquela tradição, né? Você pedia bênção para o seu pai? Até hoje. Até hoje eu também peço bênção para o meu pai. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, diz que criou Deus o homem à sua imagem, à sua semelhança, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Tanto homem e mulher, sede fecundos. A bênção de Deus sobre o casal é estendida sobre os filhos. O pai, ele é um instrumento de bênção na vida do seu filho, porque ele recebeu uma autoridade espiritual de Deus para refletir Deus e para liderar o seu filho. Logo, se ele faz isso, ele é um instrumento de bênção. Qual é a consequência da desobediência dos filhos aos pais? Quando no Antigo Testamento o filho era desobediente ao pai, ele era punido com morte. Esse foi o problema do sacerdote Arão. Os seus filhos baderneiros, ele como um sacerdote de Deus, um representante de Deus,
ele deveria exterminar os filhos dele do meio da congregação, porque os filhos dele estavam levando a congregação a pecarem contra Deus. Então Arão colocou os filhos dele acima de Deus. Ele sempre era aquela pessoa que tentava resolver só na conversa. Aquela conversa, né? Eu sou o cara que sei lidar e manobrar tudo na conversa. Conversa não resolve, amados. Nós temos que colocar a palavra de Deus em prática. Praticar a palavra. E muitas vezes é duro praticar a palavra, mas é ela que tem que ser praticada. No Antigo Testamento tinha que punir o filho com morte. Lá em Levítico fala sobre isso, amados irmãos. Então veja só a séria consequência que tinha lá, só que nós estamos num outro contexto, nós não exterminamos o nosso filho, mas nós temos que entender que o princípio permanece. Que quando os filhos desobedecem à autoridade espiritual que é bem exercida pelos pais, eles estão confrontando com a pessoa de Deus, estão entrando em um conflito com Deus, estão pecando contra Deus, estão se rebelando contra Deus, e isso trará maldição para a vida deles. A vida deles não será feliz, a vida deles não será próspera. Eles serão insubordinados por onde eles passarem, porque um filho que não obedece os seus pais, ele não vai obedecer ninguém. E o pai tem que entender que ele é um instrumento de bênção na vida do seu filho, quando ele é um instrumento de Deus. Veja só que o texto diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O filho que era obediente, ele era de longa vida. O filho que era maldição para a família, ele era exterminado. Agora, o princípio da maldição sobre o filho desobediente permanece. Se ele não honra o pai, nada irá bem para ele. E ele não terá uma vida de qualidade. Por quê? Porque o problema dele não é com o pai, o problema dele é com Deus. O problema dele é com Deus. E Deus pesa a mão, ainda mais sobre aqueles filhos rebeldes que estão na comunidade cristã. Isso é muito grave. Isso não é brincadeira. Existe um princípio de Deus que deve ser obedecido na nossa casa. Os filhos têm que honrar o seu pai, porque isso é justo no Senhor. Ah, mas o meu pai é isso e aquilo. Filho, obedeça o seu pai. Se o seu pai é um pecador e está ensinando você a pecar, não siga o seu pai, porque ele não está refletindo a glória de Deus. Aí você ora por ele. Mas se o seu pai está exercendo um bom papel de pai bíblico na casa, ele é o representante de Deus. E em tudo você deve obedecê-lo. E honrá-lo. Com alegria. Com prazer. Porque isso cobrirá você de ricas bênçãos celestiais. As bênçãos espirituais de Deus virão sobre o filho que honra os seus pais. Mas também a maldição de Deus virá sobre os filhos desobedientes aos seus pais. Nada irá bem. Por quê? Uma vida bem-sucedida é uma vida de sucesso para com Deus. De relacionamento com Deus. De relacionamento diário com Deus. A nossa filiação reflete no nosso relacionamento com Deus, amados. Nosso relacionamento com os pais. Honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. A desonra aos pais era um pecado punido com morte, Levítico 29. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Isso é palavra de Deus. E hoje nós vemos filhos tão mal comportados,
filhos que desonram seus pais, que são desobedientes aos pais e estão cobrindo as suas vidas de grandes tragédias, de um futuro não promissor, mas de um futuro desastroso. Um filho que desonra os pais será um péssimo marido e será um péssimo pai. Um filho que honra o seu pai, um filho que honra sua mãe, saberá também se comportar na família da aliança. Há uma oportunidade de Deus, caso não estejamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, porque Deus sempre é perdoador. Nós somos chamados para sermos instrumentos de Deus, e não para sermos instrumentos egoístas de nós mesmos sobre os nossos filhos, tendo o nosso filho para o nosso próprio prazer. Nós somos chamados para sermos instrumentos de Deus, para refletir Deus, para liderar Deus e para ser um instrumento de bênção de Deus na vida dos nossos filhos. Para isso, nós não podemos instigá-los à ira, porque aí nós vamos então promover pecado no coração do nosso filho. E aí nós não seremos instrumentos de bênção na vida deles. Pensemos nisso. E se caso não estejamos vivendo assim, esse é o tempo do conserto para com Deus. Porque Deus é um Deus que nos perdoa e nos transforma com a sua graça e com o seu poder. Que Deus te abençoe, pai e mãe. Que Deus te abençoe, filho. Que você, filho, seja coberto pelas ricas bênçãos celestiais de Deus, pela vida que você leva dentro da sua casa. Pai, lidere a sua casa, mas lidere a sua casa no Senhor. Criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provoquei os vossos filhos à ira. Lidere-os para Deus, e assim eles serão bem-sucedidos naquilo que eles realizarem. Sejam instrumentos de Deus. Fale, meu filho, eu te abençoo em nome de Jesus. É a bênção do Pai sobre o filho, que fará com que o filho seja próspero. Porque é através do Pai que Deus dispensa as suas bênçãos sobre o filho. Que você seja esse canal de Deus. Que você seja esse instrumento abençoador de Deus na vida do seu filho, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, soberano Deus, Tu és a referência paternal, Tu és o Deus Pai, o Pai que sempre está presente, que sempre protege, que lidera, que nos conduz. Nós somos chamados como pais a refletir o Senhor, porque o Senhor é o padrão de perfeição, de paternidade. Cristo é o exemplo supremo do relacionamento do filho para com o pai, porque em tudo ele foi obediente e teve uma vida bem-sucedida naquilo que ele realizou, porque ao ir à cruz, ele vai como um filho totalmente obediente e se cobre das bênçãos do Senhor que seriam derramadas sobre os teus eleitos. E assim ele executa com perfeição a obra da salvação. Ó Deus, que o Senhor nos ensine a refletir a paternidade divina em nossas vidas. Um pai que é amoroso, mas que um pai também que é disciplinador, que nos corrige. Jesus Cristo, que é o modelo supremo da obediência e da submissão e da honra ao Pai, que os filhos se sujeitem e busquem o exemplo de Jesus em suas vidas. E que o Espírito Santo aplique em nossos corações, para que sejamos piedosos, pais e filhos piedosos, que refletem a glória do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.